Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Livro de Romanos, se você quiser em Apocalipse voltando, você encontra mais rápido, como também de Salmos. Novo Testamento, Romanos. Pode pegar lá em Mateus, Marcos, Lucas, João. Começar por Mateus ou por Apocalipse. Você vai encontrar no meio aí Romanos capítulo 11. O título da mensagem de hoje é Escolhido não tem escolha. Eu vou provar para vocês se vocês são escolhidos. Agora, pastor, eu sou escolhido porque eu sou bom. Eu não sou escolhido porque eu não tenho ministério. Não, você vai descobrir qual é o requisito que prova que alguém é um escolhido. Você vai ficar de boca aberta quando você descobrir qual é o requisito. O requisito não é saber cantar bem, nem pregar bem. É muito o contrário do que talvez você pense. E o Senhor vai confirmar isso no teu coração. O propósito por trás da dor. Você vai entender. Quem encontrou Romanos 11, diga amém. Vamos para o versículo 29. Romanos 11, vamos ler do 29 ao 34. Quem encontrou o versículo 29, diga amém. Diz assim a santa palavra de Deus, toda reverência em nome de Jesus. Pois os dons e chamado de Deus são irrevogáveis. Versículo 30. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graça, a misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia com todos. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Versículo 34 e último. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Amém? Eu sei que é uma palavra que não é fácil de compreensão, algumas são autoexplicativas, mas essa não é tão fácil. Mas o resumo desse texto é, primeira coisa, todos nós fomos muito desobedientes a Deus. E ainda o somos. Porém, na nossa desobediência, nós encontramos a misericórdia de Deus que nos alcançou e agora a gente ajuda outras pessoas que ainda são bem desobedientes com Deus. Pela misericórdia, a gente acaba ali dando o exemplo de estar na igreja, estar na casa de Deus, mesmo com erros e defeitos, você se torna uma referência diferente de outras pessoas que estão lá fora. Então, inicialmente, o texto fala sobre isso. Depois, ele fala que através Deus permite a desobediência para que através da desobediência a gente alcance essa misericórdia. Foi exatamente na fase da nossa vida que a gente estava mais aloprando, dando mais trabalho para Deus, que a gente de alguma forma se voltou para Ele, Ele nos encontrou e demonstrou a misericórdia dele sobre a nossa vida. Então esse texto ele fala muito sobre isso. A fase difícil que nós passamos, a fase de dificuldade ou a fase de aloprar no mundo fez com que a gente encontrasse Cristo e Ele tivesse misericórdia de nós, ainda a gente errando com Ele. E hoje nós somos usados para ajudar outras pessoas que, através da nossa obediência, tornam-se obedientes a Cristo. E aí, no 34, ele diz assim, quem conhece a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Essas duas perguntas finais, ela quer dizer o seguinte, não tenta entender que mistério é esse, não. Não tenta entender que a pessoa é desobediente e Deus vai lá e tem misericórdia dela e abençoa e salva a vida dela. Não tente entender por que você, estando na luta e passando por dificuldades, mostra e prova que você é um escolhido de Deus. Não tenta entender, está dizendo aqui, quem conhece a mente do Senhor? Se você parar para pensar,
não faz sentido. Peraí, eu estou sofrendo a beça e agora o pastor vai me provar na Bíblia que eu sou um escolhido? Não, eu pensei que escolhido era o pastor Marco Feliciano, pastor Silas Malafaia, pastor fulano de tal, que é o escolhido. Não. Eles também podem ser. Mas o que Deus trouxe você aqui é para dizer que você também é um escolhido. E aí, não tenta entender, só ouve e crê que os atributos que provam que você é um escolhido são as lutas que você passa. Não faz sentido isso, por isso que o texto termina dizendo: quem conhece a mente do Senhor? Quem consegue alcançar isso? E aí diz, ou quem foi seu conselheiro? Se você parar para pensar, não faz sentido isso. A irmã Vanessa falou aqui que o deserto não é lugar de ficar. A outra vem e fala que deserto é lugar de aprendizado. Deserto é didático. Vai entender isso. Faz sentido humanamente? Não. Mas nesta manhã você vai entender o sentido das tuas lutas, o sentido das dificuldades que você passa, o sentido de quando você fala assim, eu vou para a igreja e tudo começa a dar errado, o sentido de quando você estava no mundo vivendo uma vida X e quando você se volta para Deus parece que o bicho pega para o teu lado. E aí depois que você já está em Deus, que você passou por essa fase, né, de luta espiritual, de querer voltar para o mundo, de querer voltar para as amizades, de querer voltar a beber, ou qualquer coisa que você fazia, você já passou, você já está firme, já está 2, 3, 5, 10 anos na igreja, já está firme? Mas as lutas não cessam. E tem época que parece que piora. Hoje o Senhor vai te mostrar o porquê você passa por isso. Porque nós passamos por isso. Então, na introdução diz assim, você já se perguntou por que sua vida parece ser mais difícil do que dos outros? Não respondam. É uma pergunta retórica, não precisa você responder para mim, responda para você. Eu já pensei. Poxa, eu ali buscando a Deus, andando a pé. O cara tá ali no pagode, zoando com o carro no som altão, cantando funk pesadão, mocarrão. Poxa, eu aqui lutando, indo para a igreja, na moral, o cara tá no mundo, tá prosperando. Não me responda, mas muitos já pensaram isso. Inclusive, os profetas falaram isso. Questionaram a Deus. O ímpio está prosperando e eu estou aqui apanhando. Hoje você vai descobrir por que isso acontece. Isso é um bom sinal. Então, todo mundo, pelo menos, já se perguntou, talvez não dessa forma, mas, poxa vida, eu estou querendo fazer tudo certinho. Eu estou caminhando, eu estou ali, meu Deus do céu, acordando cedo domingo. Meu Deus, eu estou na igreja, aí estou dando... Quem nunca pensou assim? Estou dando dízimo. E estou passando dificuldade financeira. O outro ali não dá dízimo e está prosperando. Todo mundo, em algum momento, já se questionou em alguma dessas esferas, seja financeira, seja emocional, seja estrutural, social, profissional. Às vezes a pessoa não é cristã, está com um emprego bom. Você é cristão, está com um emprego relativo. Vamos para frente. Já sentiu que, enquanto muitos caminham facilmente, você anda por caminhos estreitos? Irmão, o povo do mundo está assim no caminho, para lá, o caminho deles é largo. A gente não, irmão. Está passando no estreito, irmão. Peraí, irmão. Chega para cá, peraí. Se arranhando todinho, se laiando todinho nas costas. E ainda parede chapiscada. Parece ou não parece que às vezes a gente está assim? A Bíblia fala que o caminho é largo ou estreito? Por que você está reclamando de passar pelo caminho estreito? E aí, já sentiu esse aí, né? Que tal? Enfrentando pancadas, dores, desde que se entende por gente. E vou dizer mais, pela palavra. Quem já nasceu no sofrimento, esse aí, então, irmão, tem selo de escolhido. Foi rejeitado no ventre, já nasceu já na peleja, já nasceu no caixote, não teve nem berço. Pode ter certeza. Quanto mais dificuldade você passou, quanto mais dificuldade você enfrenta, quanto mais dificuldades surgem diante de você, isso reflete um sinal. Você é escolhido.
Só que nossa visão humana, escolhida é quem está se dando bem. Escolhida é quem está com dinheiro. Fulano nasceu virado para a lua. Eu não. Ei, eu não sei vocês, mas eu consigo enxergar isso por discernimento. Esse rapaz que foi preso, nada contra, é a vida dele, a história dele, um influencer aí, foi preso, agora bem recente. Ele tirava onda, ele tinha muito dinheiro, e a gente aqui, ó, buscando a Deus, e ele lá, dançando, curtindo, muito dinheiro. Ele deu de presente para uma pessoa um carro de 200 mil. Irmão, tu tá querendo um carro aí, irmão? Tu tá querendo melhorar teu carro, tá querendo consertar teu carro, tá querendo... E tu não tem. Ele deu um carro de mais de 200 mil. E estava brincando e curtindo, e a gente, tomando pancada. Passaram-se anos. E a gente aqui, Jesus é bom. A prova tá doendo, Senhor. Ela me faz chorar. E ele lá, brincando, curtindo. Agora você está aqui. E ele está dentro de uma prisão, tendo o rosto dele espalhado nacionalmente. Vai ter problemas seríssimos por tudo aquilo que ele fez. A conta sempre vai chegar. Hoje, antigamente eu olhava para ele e falava, como pode, Deus? Ah lá, ele lá, bem, e eu... Hoje não, né? Há anos que eu nunca mais fiz isso com Deus. É melhor o pouco continuado do que o muito uma vez só. E aí, quanto mais dificuldade você tem, existem sinais de Deus sobre a tua vida. Quanto mais perseguido você é, quanto mais intentam contra você, isso é um bom sinal. Você só tem que saber trabalhar isso, e hoje Deus vai te ensinar. Então a primeira chave para a tua vida é o seguinte: quero deixar claro, isso não é castigo não. Você está começando a entender isso? Eu sofro, é o castigo de Deus. Não, irmão. Irmã, alegra teu coração. Quanto mais... Vou dar um exemplo para vocês. Se nós agora decidimos fazer uma festa com todo tipo de bebida, bagunça mesmo, coisa pesada mesmo, e a gente anunciar isso e começar a chamar pessoas lá fora, né? Não na igreja, a gente sair e vamos fazer uma bagunça aí, vamos fazer isso aqui, vamos lá para um show e não sei o quê, a gente vai arrumar, fala para os seus familiares, a gente vai arrumar gente para ir, irmão. A gente vai arrumar, ainda mais se for de graça. Faça uma festa na sua casa com bebida liberada. É só um exemplo, tá, irmãos? Não, o pessoal vai falar, o pastor liberou. Pode vir, galera, estava só esperando. Não, é só um exemplo. Você faz na tua casa uma festa com bebida regada, ninguém precisa trazer nada, é só estar lá. Vai ficar vazia ou cheia? Lotado. Agora, poxa, aqui em casa não pode beber, não quero bebida, não estou mais nisso. Vamos para a igreja. Diminui ou não diminui? Você vai ser benquista ou não? Uma pessoa que nós evangelizamos há uns 20 anos atrás, eu admirava o relacionamento dessa pessoa com a família. Esse rapaz, todo sábado tinha pagode na casa dele. Todo sábado a família se reunia, aquela coisa bonita, né? Todo mundo lá se divertindo, dançando, e ele estava lá. E ele era muito benquista, ele tocava um dos instrumentos lá, e era muito benquisto. Ele aceitou a Jesus, se converteu, se batizou, saiu desse ciclo. Ele começou a ter problemas na família. O pessoal falou que ele já não prestava mais, que não sei o quê e tudo mais. O que isso é um indício, irmãos? Esse exemplo mostra que quanto mais atacado você significa que você não está fazendo o que eles acham que você tem que fazer. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Quanto mais atacado você é porque o mundo espiritual está entendendo que você não está fazendo o que eles querem que você faça. Ainda que você fraqueje, ainda que você seja humano, você está lutando contra o sistema, sabe? Então, em nome de Jesus, a primeira chave para a tua vida não é um castigo, para você entender que isso não é um castigo, isso é um sinal de que você é escolhido por Deus. Quanto mais sofredora é a pessoa, agora, pelo amor de Deus, não vai sair daqui abraçando o sofrimento, não. Eu estou dizendo que o sofrimento ele é um indício, mas não é para você viver no sofrimento. É para você falar assim,
Eita, então eu sou escolhido? Então sai fora. E agora eu vou tomar posse e vou ficar na posição e não vou ficar no sofrimento. Mas o sofrimento é indício de ataque. Primeira chave: ser escolhido não significa ter vida fácil. Muitos pensam que ser escolhido é ter uma vida sem problemas. Mas aí, quando você olha para a vida de José, Moisés, Davi, Jeremias e Paulo, vocês vão entender o que o pastor está ensinando. José apanhou pra caramba. Paulo apanhou. José apanhou da família, né? Ali da forma de tratamento que ele recebeu. Davi foi humilhado, foi esquecido. Pode reparar, na Bíblia, todo homem de Deus ou mulher de Deus que eram escolhidos, eles tiveram uma vida muito difícil. É muito bonito falar de Noemi, Ruth e a Ruth, né? No caso, mas você vê, a mulher perdeu o marido, ficou viúva, passando fome, ia voltar com a cabeça baixa e viúva para a terra. Sofrimento terrível. Tanto é que a sogra dela falou: que sofrimento, Deus nos deixou sofrer. Teve um momento lá que ela decaiu um pouquinho e ela declarou isso. Quando, na verdade, mal sabia elas que elas eram escolhidas de Deus. E na hora certa, Deus moveu, mudou a sorte e elas tiveram a vida que Deus queria que elas tivessem. Quem está entendendo, diga amém. Então, o texto que nós lemos, ele lembra o seguinte: quando você é escolhido, sua história tem roteiros que outros não suportariam. Às vezes você pensa que você é fraco, se fosse outra pessoa não suportaria o que você suporta. Isso é uma prova de que você é um escolhido, uma escolhida. Porque se fosse outra pessoa que passasse pelo que você passou, já passa ou já passou, a pessoa não suportaria. Enlouqueceria, ou daria cabo da própria vida, ou não. Sabe uma coisa que eu acho excepcional na vida de um cristão? É passar por situações terríveis que botam em jogo quem é Deus e a pessoa continua. Eu acho isso. Às vezes a pessoa está na igreja dando dízimo bonitinho e é assaltada e leva um dinheiro altíssimo dessa pessoa. Irmão, motivo suficiente para falar que Deus é esse? Eu dou o dízimo, ainda sou assaltado, fico num prejuízo enorme, ainda resolvendo uma opção de problema por causa do prejuízo e tal, um cenário negativo. A mulher está na igreja, daqui a pouco se separa. Ué, mas que Deus é esse que deixou se separar? Que Deus é esse? A pessoa permanece na presença de Deus, independente de circunstâncias. A pessoa está triste, está com depressão, está com algum problema, e ela não abandona Deus. Isso é um sinal de que a pessoa é escolhida. Só que o diabo, ele é astuto. O que ele quer fazer? Está vendo? Você é fraca. Ó, você é fraco. Pelo contrário, a partir de hoje você vai encarar a sua luta como assim: eu estou passando por isso porque eu sou um escolhido e uma escolhida de Deus. Irmãos, para fazer o que é errado, você vai ter tranquilidade, você não vai ter... Vamos falar a verdade? No mundo, a gente tinha muito mais alegrias forjadas, mas tinha, irmão. Ó, é festa o ano todo, é carnaval, Natal, ano novo, beber até cair. Natal, se confraternizar, aquela bagunça toda. Carnaval, ninguém é de ninguém durante uma semana, praticamente. Aí depois emenda dia não sei de quê, dia não sei... É festejando o ano inteiro. Você não dá conta nem de se recuperar dos problemas, nem de pensar no problema, e qualquer coisa vai beber para esquecer o problema. Fora do mundo, você fica sóbrio. Você tem que encarar seus problemas e colocá-los todos diante de Deus. Por isso que parece que é pior. Aí o diabo, que sabe disso, se aproveita disso para dizer: olha aí quanto problema você tem. Quando você estava no mundo não tinha isso. Não, não. No mundo a gente estava anestesiado, distraído, se enganando. Porque ia para bagunça, quando voltava para casa, encarava a realidade nua e crua. Só que no outro dia tinha colega chamando de novo, a ligação de novo. Hoje não mais. É você que tem que pegar suas perninhas e vir para a igreja. Ninguém nem te convida mais. Vocês têm noção do que vocês fizeram hoje? Sair da casa de vocês sem ninguém mandar, sem ninguém chamar. Eu mandei alguém vir hoje, sim ou não? E tu veio fazer o que aqui? Sabe o que significa isso? Você é escolhido. Por quê? Porque você está começando a entender que mesmo em meio às lutas, e o que faz? Qual é a lógica disso? Você é cheio de luta, cheio de problema, tribulação, de situações aí na sua vida diversa. Nós temos, todos nós temos. O que te faz suportar e estar de pé até hoje aqui olhando para mim?
Você só pode ser escolhido. Você só pode ser escolhido, porque muita gente já partiu, já foi, e você está aqui. Então, a primeira chave é ser escolhido não significa ter vida boa e ser tudo fácil. Segundo, o grande propósito está no processo. O segredo da vida não está em ganhar muito dinheiro, como esse influenciador ganhou, fama. Ele tem, irmãos, mais de 20 milhões de seguidores, não sei o que, o cara é famosão, é fama, dinheiro, tudo que ele queria, ele tinha. Só que existe uma coisa chamada processo. No processo da vida dele, ele só veio fazendo besteira, sem orientação, sem instrução. A pastora lá que se uniu com ele lá, ao invés de fazer a diferença, ela se emaranhou junto com ele lá nos problemas dele lá também, apoiou os problemas dele, deu profecia para os problemas dele continuarem sendo quem era. Então, o que eu quero que você entenda? O grande segredo, o propósito está no processo. Ei, você e eu, a pastora, estamos dentro de um processo, irmãos. Ei, saiba você que quando a lagarta que estava rastejando, correndo o risco de alguém pisar, eu já pisei, sem querer. Aquela lagarta bem verde, grandona, né? Que você pisa e sai aquela gosma verde. Hoje ninguém vai almoçar. Vai ser dieta para todo mundo. Aquela gosma é uma tristeza que dá quando a gente pisa, não é? A lagarta estava se arrastando por baixo, correndo o risco de ser pisada. Aquela lagarta, ela vira aquela borboleta, geralmente a verde vira uma borboleta, esqueci o nome dela agora, mas ela vai com muito sacrifício se grudar em algum lugar. Aí ela se acopla a um lugar. Primeiro que ela acha, tá? Se é uma árvore, ela vai para uma árvore, no portão. Lá na minha casa ficou no portão, assim, sabe? Ela ficou tão desesperada. Eu não vou chegar até a árvore, vou agarrar nesse ferro aqui. Agarrou no ferro do portão. E aí começa o processo do casulo. Ela fica lá dentro se remexendo toda, é uma dor terrível. Tu acha que nasce aquela asa de dentro dela como, irmão? Não! É uma dor tremenda que ela passa. O nome disso é metamorfose. É o processo para ela virar uma borboleta. Ei, você está entendendo? Bem-vindo ao casulo de Deus. As lutas que você está passando, irmã Mari, é para você virar uma linda borboleta. Só que o diabo é astuto. Ele sabe disso. Então ele quer te pegar na luta e querer botar mais pressão e opressão para você fraquejar na luta, morrer na luta, mas em nome de Jesus, nenhuma luta vai te matar. A luta vai te forjar e você vai virar a borboleta que Deus quer que você vire, porque o teu propósito, ainda que sejamos uma lagarta hoje, porque tem fase da vida que a gente o quê? Rasteja, irmão. Na tristeza, na decepção, na angústia, na necessidade. Irmão, eu já rastejei assim procurando moedinha, irmão, para comprar um pão. Já rastejei no sentido emocional de ficar triste, de ficar cabisbaixo, de ficar, sabe, na deprê. Mas se você entender esse processo a partir de agora, o Senhor vai cumprir o propósito dele. Os planos dele, não, por isso que a Bíblia diz que não podem ser frustrados, porque ele sabe que esse processo que você está passando, e aí a pergunta é, por que Deus não faz nada? Por que Deus não pega todo crente? Olha essa palavra aqui, vê se você consegue entender isso. Se não fosse de Deus o que eu estou falando, e se não fosse de Deus o sofrimento que a gente passa na terra, peraí, então era para todo crente não sofrer. Se sofrimento não fosse de Deus, basta você vir para a igreja, buscar Deus. Quanto mais você buscar, menos você vai sofrer. Você não vai sofrer nada, não vai ter uma febre, não vai ter doença, não vai ter ninguém te afrontando, não vai ter ninguém te traindo, você vai ser ali aquela pessoa mais feliz e completa da terra. Era para ser assim, porque Deus, né, Ele é amor, Deus te ama. Por que a gente passa por isso? Pelo simples fato de que a borboleta, a lagarta, passa por isso. E não é só ela, vários animais. Vários animais passam por um processo de transformação, de metamorfose. Não é só a borboleta, o mais famoso é a borboleta, mas vários animais passam. A cigarra passa por isso, o louva-a-Deus passa por isso.
Vários passam por isso. Então, o grande segredo, entenda que o que você está passando agora é o processo. Deus permite situações que nos apertam, não para nos destruir, mas para nos alinhar ao propósito. O que você passa, irmãos, é por isso que eu tenho aquela frase: todo ministério surge em cima de grandes dores. Pega a pessoa que você mais gosta aí nas redes sociais, na sua vida, pega a pessoa que você tem mais como referência aí e vê a história dessa pessoa. Essa pessoa passou pelo vale, pelo deserto, pela moenda, passou por todo o processo que você possa imaginar. Não tem uma pessoa que chegue lá da maneira correta sem ter passado pelo sofrimento. É porque é o sofrimento que quebra o orgulho, é o sofrimento que quebra a falta do caráter, é o sofrimento que quebra a altivez de espírito, é o sofrimento que quebra o descompromisso, tudo que você tem de errado, ei, escuta isso, só vai mudar na pancada. Jacó era enganador, Jacó era um cara extremamente malandro, esperto, dava a volta em todo mundo, aquele cara enrolado, e ainda deu volta no irmão, queria matá-lo. Como é que Deus mudou ele? Deu-lhe uma coça, o anjo deu-lhe uma coça nele, volta ele assim, ó. Aí Deus vai lá e muda o nome dele de Jacó, enganador, para Israel, um povo de Deus, adquirido. Sabe o que significa isso? Ei, é difícil te dizer isso, mas como pastor eu preciso te dizer, porque eu também estou nesse processo. Nós somos carne de pescoço. Só tem uma forma. Pai e mãe não ajudou, não conseguiu. Vamos falar a verdade? Pai e mãe teve dificuldade, irmão, com a gente. Porque nós bateu de frente, nós não aceitou, nós não quis. Aí Deus fala, tá bom, comigo é assim, eu não vou tocar não. Vai viver sua vida. Aí começa, aí vem um, dá uma banda, tu tá levantando, o outro vai lá e dá um pescotapa aqui, e é só pancada, irmão. É a forma que Deus tem de moldar o teu caráter. Ei, quem já foi traído sabe o valor da fidelidade. Quem já foi injustiçado sabe o valor de agir com justiça. Quem já teve o nome em rodinha, alguém falando mal de você, sabe o valor de você não fazer isso, de você ter caráter. Vocês estão entendendo? Quem já sofreu ingratidão sabe o valor da gratidão. Muito do que você é hoje foi porque alguém ou circunstâncias fizeram mal a você. E aí você falou, não, nunca eu quero fazer isso. Você já pensou isso? Não, isso aqui nunca eu quero fazer por alguém. Poxa, fez comigo, eu estou sentindo a beça, eu não quero fazer. Não é isso? Então, isso está provando que o problema que você passa é Deus te ensinando. Jó passou pela dor, mas o propósito era revelar a fidelidade de Deus em meio ao caos. É na situação. Por isso que o apóstolo Paulo, e aí se você não entender isso, você não vai ser um cristão genuíno. Quando o apóstolo fala, é na fraqueza que eu sou forte. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Vocês estão entendendo? É por isso que, aí, pastor, não estou entendendo. É isso aí, a gente não conhece a mente do Senhor. A gente não conhece o pensamento dele, mas quando você começa a conhecer essa verdade, você começa a entender que tudo que você passa faz parte de um processo. Agora, pastor, então eu vou sofrer a vida toda? Não. É só você aprender com cada sofrimento. Só que a gente demora 3, 4 vezes para aprender, sim ou não? Tem gente que demora 10. Então você fica mais tempo aprendendo. Agora, se você pegar essa palavra e entender e falar assim, a partir de agora, quando eu passar por uma luta, eu vou entender. Eu sou escolhido, eu sou escolhida, eu vou me fortalecer, eu vou firmar para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. Aí Deus abriu o culto hoje dizendo para mim e para você, ei, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. E aí eu vou para o terceiro e penúltimo ponto. Escolhido tem missão. Ser escolhido é carregar um chamado de restauração, cura, libertação e encorajamento. Você sabia que toda luta que você passa é para você ter palavra para encorajar outra pessoa? Todo problema que você tem é a solução de outras pessoas. Todo problema que você passa é conhecimento que Deus está te dando para você ajudar pessoas que não têm a força que você tem. Pessoas que jamais estariam num culto de domingo de manhã. Eu não sei você, há mais de 35 anos atrás, eu já tive fases na minha vida, antes de conhecer a pastora, né, a época que eu estava lá no mundo ainda, que o dia, para mim, era triste.
eu acordava, ao invés de eu ficar feliz quando eu via o sol na janela, eu ficava era triste. Olha que loucura. Mais um dia. Olha isso. Foi através de pessoas que já passaram por isso, a depressão, que vieram me encorajar para dizer, eu também passei por isso, faça isso e isso e isso. A melhor pessoa para ajudar um drogado é quem já usou drogas, porque sabe o que é aquilo que sente falta. Abstinência. Quem está entendendo, diga amém. Você vai sair daqui pelo Espírito, olhando para o teu sofrimento de outra forma. Se alguém falar, e quero dizer mais, se você pegar a sua mãozinha e abrir o casulo, você mata a borboleta. Porque ela tem que passar por aquele processo. Quem está entendendo, diga amém. Então, você é escolhido para resgatar vidas que estão no abismo. Você é escolhido para carregar a luz em meio às trevas. Você é escolhida para ser resposta onde há desespero. Porque, meus irmãos, tem mulheres aqui e homens também que passaram por coisas que eu, como pastor, 30 anos ali tomando paulada, eu olho e falo, meu Deus, eu não sei se eu conseguiria passar por isso, não. E a mulher mesmo, ela não tem entendimento disso. Uma separação, irmãos, misericórdia. Às vezes a mulher com um filho pequeno, noite por dia fica sozinha. Meu irmão, eu ia sair no meio da rua assim, ó, quem sou eu, para onde eu vou? Eu ia ficar doidinho, irmão. Como suporta a perda de um cônjuge? Como é que suporta isso, irmãos? Vocês estão entendendo a altura disso? Quem está entendendo, diga amém. Você só pode ser escolhido. Só pode ser escolhido. O filho que você gerou, que criou, a filha, quando você vê, está lá dando trabalho, está te tratando assim, 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 e você conseguir conviver com aquilo, você é muito escolhido, irmão. Tem muita gente que não consegue. E aí, eu indo para o fim, o quarto ponto e o último diz, sua expectativa deve estar em Deus. Para você parar de se frustrar, se entristecer, talvez você colocou expectativa em pessoas, em situações, em resultados. Se eu fosse colocar a minha expectativa nos resultados, em comparação a esse youtuber aí, eu ia estar triste, irmão. Estou ralando há 30 anos, tentando fazer o que é certo, abençoando vidas, e não tenho nem 1% do que ele conquistou em menos de uns 10 anos, e olhe lá, não tem 1%. Mas a minha expectativa não está nisso. A minha expectativa não está no que ele conquistou, o que eu não conquistei. E eu estou dando esse exemplo porque Deus falou muito comigo. Filho, só olha e verás a diferença. Foi a resposta que Deus deu para o profeta. Verás a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Vocês estão entendendo? E aí, você bota a expectativa errada em pessoas, em situações. Ei, metade das lutas que a gente passa é porque a gente botou expectativas erradas. Aí a gente passa na luta, mas não significa que você é ruim, é derrotado. Você passou numa luta porque você botou expectativa. Quem está entendendo, diga amém. Família, não acontece isso? Você bota expectativa na família, não, porque minha mãe vai me ajudar, porque meu pai vai me ajudar, porque minha irmã, meu irmão vai me ajudar, porque meus parentes vão me elogiar. Aí daqui a pouco alguém vai lá e fala uma besteira para você, fala mal de você, e aí você se entristece, entra no vale da depressão. Ei, bota mais não, bota em Deus. Porque, sendo quem você é um escolhido, e mesmo pessoas na sua família que chegaram lá e você ficou aqui atrás, pode ser um momento que você vai para lá e ainda vai ajudar quem ficou para trás. Não foi assim com José? Então, em nome de Jesus, mesmo quando Deus frustra as suas expectativas, Ele está alinhando você ao que realmente importa. Pergunte para mim assim, pastor, o que realmente importa? O seu propósito. De tudo que eu vivi, de tudo que nós passamos, de luta, tribulação, desde 30 anos atrás, de tudo que você já conhece a história e ainda vivem conosco parte da história, o propósito de Deus sempre se cumpre. Eu olho para vocês e eu vejo a mesma coisa. Diante de todas as lutas, o propósito dele está se cumprindo. Aí a palavra dele diz assim, os meus planos não podem ser... É sobre isso.
Mesmo você na luta, mesmo você na dor, mesmo você na tribulação, mesmo você não tendo o dinheiro que você gostaria de ter, o emprego que você gostaria de ter, as circunstâncias que você gostaria de viver, o que importa é você viver o seu propósito. É você viver o que Deus chamou você para viver. Não é viver em torno do que você está vivendo agora, de um problema, de uma situação que Deus está usando para te forjar. Aquela pessoa no trabalho, o marido, a esposa, a partir de agora, todos os problemas, as situações, as pessoas que você vê que está te causando problema, pode entender que é Deus usando essa pessoa, situação, circunstâncias, o que seja, para te moldar. Mas por que a gente sofre o dobro? Porque a gente não quer entender isso. Tá me machucando, tá me magoando, tá me entristecendo, é isso. Não. Pensa assim, eu estou sendo moldado para o meu propósito. Senhor, cumpra o teu propósito na minha vida. Eu creio que os teus planos não podem ser frustrados. Amém? E eu concluo dizendo, se você sente que a sua vida é mais fácil, você não é apenas chamado. Que a sua vida não é fácil, né? Se você está achando que a sua vida, você não é apenas chamado, você é escolhido. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Porque as igrejas estão cheias de pessoas, lotadas. Foram chamados. Mas nem todos entendem o que está sendo pregado aqui. Nem todos aceitam o sofrimento. Nem todos aceitam que a condição que você está vivendo... Ah, pastor, eu estou sozinho, estou sozinha. Ei, por que Deus não arrumou alguém para você logo? Deus não é Deus? Você já não pediu a beça? Tem algum propósito nisso? Pastor, estou sem um emprego, estou trabalhando num lugar assim, 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 como eu questionei Deus. Senhor, estou trabalhando aqui, Senhor, na zeladoria, um salário mínimo, Senhor. Ô, Senhor, o que é isso? Que é isso? Cala a boca, fica aí. É um processo. Vambora. Não foi nem humilhado ainda? Humilha ele. Ai, humilhação. Toquei. É o processo. Entrei na sala, ar-condicionado. Eu vou confessar. Eu gostava de bater papo nas salas que tinha ar-condicionado. Era o dia inteiro no sol, irmão. Capinando no sol. Aí eu chegava na secretaria, né? Ficava lá conversando. Estou bem na secretaria com meu uniforme marrom. Escrito grandão aqui, limpeza. Antigamente eu usava roupa com marca. A pastora me deu uma camisa lá para me agradar no namoro. De uma loja... era uma loja, daquelas lojinhas... vocês não vão conhecer, não, que vocês... Não, Toulon era que eu usava. Ela me deu da... Tinha ali perto da... Abraxas, Nosso Fruto e não sei o quê. Ela comprou do Nosso... Oi? Tocaia. Eu não usava isso aí, não, irmão. Era Toulon, Pichação, Ciclone, Anonimato. Vocês não conhecem, vocês são tudo novinho. A pastora falou que era mau gosto. Deixa eu terminar a mensagem. Não se mete aqui não, irmã. Fica aí. Aí, a irmã estava sem poder falar. A irmã quer pregar hoje. Aí eu tô no teu lugar aqui, irmã. A irmã quer pregar, né? Tá com a vozinha ruim. É só melhor aqui no altar. Desceu do altar, fica tossindo. Aí, onde é que eu tava? Tocaia, Abraxas e não sei o quê. Aí, ela me veio com a camisa da Tocaia, ou sei lá o que era. Porque eu só usava Toulon, Pichação, Anonimato, Alternativa, Hanglos, HD, Havaiana Dreams. Não aceitei, não. Aí Deus olhou e falou, vou te dar uma roupa. Uniforme caque marrom. Marrom. Entendeu? Marrom. Todo. Mas não era só aqui, não. Era aqui, ainda tinha a calça marrom. E um sapato preto. Escrito bem grande aqui, uma marca bem bonita. Limpeza. Na cor branca ainda, para sobressair do marrom. Sabe o que significa isso? Processo. Aquele que só usava roupa de marca estava com a cara literalmente atrás do vaso, limpando o vaso. Porque naquela época não tinha pato dosador,
Agora tem uns produtos que você joga assim, ó, dentro do banheiro assim, ó, sai, aí limpa. Não, era sabão em pó, com bombril, bucha. E banheiro de crente, irmão, misericórdia. Tem um pessoal que misericórdia, irmão. Ó, tinha que botar a placa de interditado. Eis, tudo isso para você entender que todo aquele processo, toda aquela dor, humilhação, que parecia ser muito ruim. Aí eu estava lá na sala com esse uniforme. Entrou o administrador. Só que o administrador tinha minha idade. Minha idade. Só que ele fez faculdade de administração. Eu fiz faculdade de limpar banheiro. Ele entrou, me viu. Eu tinha 20 ou 21 anos. E ele também tinha 20 ou 21 anos. Ele olhou para mim, com um semblante bem de amigo. Tá fazendo o que aqui? Eu falei, tô conversando. Aqui não é seu lugar. Tem o banheiro lá embaixo, tá sujo. Aí eu disfarcei, peguei meu kit, né? Saco de lixo e a vassoura. Saí, fui para lá chorar e lavar o banheiro. Depois de um ano, aconteceu uma reviravolta. E aquela sala que eu fui expulso se tornou minha sala. E o sol de 40 graus que arrebentava a minha carequinha, na sala tinha um ar-condicionado de 18.000 BTUs para uma salinha pequenininha. Eu botava no 17, irmão. Eu sei que você conhece essa história, mas é só para dizer que o teu sofrimento de hoje faz parte de um processo. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quero encerrar te fazendo um apelo e você vai fazer uma oração comigo para a gente fechar. Deus é fiel. Ai, Senhor, obrigado, meu Deus. Vamos lá. Hoje escolha permanecer firme com Jesus. Não espere a dor te apertar para você sair daqui decidido que você vai mudar o quadro da sua vida. Sabe por quê? Quem muda é você, não é Deus. A palavra dele está sendo lançada sobre a tua vida, ele está fazendo a parte dele, como fez com a minha, que quando eu pegava uma palavra dessa, eu falava, Deus, eu recebo isso, entendi que o Senhor está me fazendo propósito. Mas se o Senhor tem algo para mim, me revela e me mostra e me encaminha para o que o Senhor tem para mim. Eu estou aberto, eu vou fazer a minha parte. Meus irmãos, eu faltava morar dentro da igreja para poder eu realmente estar ali conectado e tudo mais, até que ele mudasse a minha sorte e a sorte da minha família. Não resista ao chamado de Deus sobre a tua vida. Todos aqui têm um chamado, o chamado de abraçar, o chamado de sorrir, o chamado de ajudar, o chamado de ter liberalidade para contribuir, o chamado para organizar, o chamado para comprar um tapete, como foi comprado aí por uns queridos irmãos e colocou na porta da igreja. Você tem o seu chamado, outros para pregar, outros para ensinar na escola bíblica. Não deixe o sofrimento parar o teu chamado, porque o teu sofrimento indica o teu propósito. O teu propósito tem a ver com o teu sofrimento. E o teu sofrimento, agora você vai entender que é um processo. É fácil olhar para nós aqui e falar, o pastor, olha o pastor, é fácil. Vocês não sabem o quanto não foi fácil e continua não sendo fácil. Mas eu já entendi essa verdade. E aí eu quero que você ore comigo. Você vai repetir comigo essa oração para a gente estar encerrando. Mas antes de fazer essa oração, eu quero externar a minha gratidão a Deus pela vida de vocês. Geralmente, eu não peço, o irmão Seide, que faz parte da equipe de arrecadação, está aqui. O tesoureiro também, que hoje não está aqui, mas ele é testemunha. Eu nunca quero saber o quanto entrou ou deixou de entrar. Nunca. Eu não faço isso. Mas, quando há uma necessidade maior, eu peço para que ele me comunique, mas é muito raro. É uma vez no ano ou duas que eu peço para que eles me comuniquem. Porque se de repente nós não alcançamos o valor que precisa cobrir alguma coisa durante a semana, eu pediria ajuda de vocês. E aí ele me trouxe aqui agora, e para a glória de Deus, nós temos o valor que nós precisamos, um pouquinho até mais do valor que nós precisamos. Então eu não preciso nem pedir, porque vocês já o fizeram. Então eu desejo e declaro que Deus honre vocês, abençoe vocês. E eu creio que o que entrar à noite vai deixar a gente com paz,
para fazer o que tem que ser feito. Então, essa alegria e essa gratidão que está no meu coração como ser humano, eu podia nem falar nada para vocês e não dizer, mas eu digo para que vocês saibam a importância de cada valor que você dá. É para resolver questões, é para ajudar pessoas, é para abençoar vidas, é para, dar estrutura para os pastores poder fazer a obra que nós temos feito. Então, que Deus honre vocês. São vocês, agora, a parte da manhã, que proporcionaram essa paz aos nossos corações. Aqueles que estão dando esse refrigério ao profeta, receberão galardão de profeta. Então, permaneça sempre assim. Eu quero declarar sobre a tua vida, antes de orar. O Senhor, Ele vai fazer a obra que Ele começou na sua vida. Parece que não vai acontecer, né? Assim como a lagarta parecia que não ia virar borboleta. Mas eu declaro, a tua família terá a sorte mudada pelo Senhor. Só faça a sua parte e aceite o chamado de Deus. Repete comigo essa oração. Senhor, eu entendo que sou escolhido e que existe um propósito por trás de cada dor. Eu entrego minha vida e meu processo nas tuas mãos. Alinha o meu coração ao teu propósito e me ajuda a permanecer firme em ti e na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Olha para mim. Escolhido não tem escolha. Ou você entende que o que você está passando faz parte do processo de quem foi escolhido, ou você reluta contra o processo e vai pagar o preço a vida inteira. Então eu quero agora orar pela tua vida, com gratidão no coração, para que o Senhor te abençoe grandemente. Querido Deus, eu quero neste momento selar a tua palavra que foi ministrada diante desse altar aos corações neste lugar. Que a tua palavra ache morada nos corações, nas mentes, e que eles entendam, Senhor, que o fato de estar sofrendo ou por passar por sofrimento não indica que o Senhor não é Deus, que o Senhor não os ama, muito pelo contrário, porque quem diz isso é o diabo, dizendo que essa pessoa não tem valor, dizendo que é castigo de Deus, dizendo que a pessoa merece passar por isso. Não é a tua voz, porque a tua voz diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua voz diz que o Senhor sabe bem os planos que tem para essa pessoa. A tua voz nos disse mais uma vez para nós irmos, termos fé, confiança, força, ânimo, porque o Senhor é conosco. Então, em nome de Jesus, Pai, continua com esta pessoa. Continua guiando a mão desta pessoa. Essa pessoa só precisa entender que ela precisa te buscar, que ela precisa ouvir a tua palavra, que ela precisa estudar a tua palavra. E porque eu me apeguei a ti, o meu El Shaddai tem para mim, para cada dia de vergonha, dupla honra, como diz em Isaías. Então, em nome do Senhor Jesus, como sacerdote neste lugar, como profeta do Senhor que profere a tua palavra sobre os corações, eu profetizo que esta face vai fazer esta pessoa alcançar lugares altos e voos altos como uma borboleta no mundo espiritual. Que a tua palavra se cumpra nesta manhã sobre a vida de todas as pessoas que entenderam que sofrem porque são escolhidas pelo Senhor. Então, Pai, eu os abençoo em nome de Jesus, e quem recebe, diga que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre os teus sonhos, projetos, planos, sobre a tua família, sobre as orações que você tem feito neste lugar. Que estas bênçãos sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, e que estas bênçãos te acompanhem não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga amém.